Existe uma forma mais elegante de aplicar o método dos mínimos quadrados usando matrizes. Para isso, vamos começar bem do começo. Um sistema de duas equações, duas incógnitas, que nós podemos representá-la por uma equação matricial. Se nós fizermos a multiplicação aqui, dessa primeira linha dessa matriz, com esse vetor, 1 a 0 mais x1 vezes a1 é igual a y1, que é exatamente a equação aqui de cima, e a multiplicação dessa segunda linha vai resultar na equação de baixo. Portanto, são duas formas equivalentes de representar a mesma coisa. Aqui eu estou usando colchetes para representar qualquer matriz que tenha mais do que uma coluna. E estou reservando as chaves para matrizes que têm apenas uma coluna, que também são chamadas de vetores. Para resolver esse sistema de equações matricial, nós invertemos essa matriz quadrada que está aqui, e o resultado da multiplicação dela pelo vetor y vai produzir o vetor dos coeficientes desconhecidos a 0 e a 1. Nós vamos usar aqui mais para frente uma notação simplificada, onde nós vamos representar essa matriz inteira aqui pela matriz x. Então isso aqui é um símbolo para representar aquela matriz. O vetor A também está representado de forma simplificada aqui, e a mesma coisa o vetor y. Então essa equação aqui de baixo, nessa notação simplificada, equivale a essa que está aqui. Podemos estender esse conceito para o caso que nós temos equações redundantes, ou seja, mais equações do que variáveis. Podemos formar um sistema matricial para representar esse sistema de equações que vai ter esse formato. A ideia seria, então, aplicar o conceito do slide anterior, calcular o inverso dessa matriz x e multiplicar por y. Parece que é um caminho bom. Na verdade, não é, porque nós não conseguimos calcular a matriz inversa de uma matriz retangular. É necessário que ela seja quadrada para que a inversa possa existir. E aí, como é que a gente resolve? Aqui nós estamos representando uma matriz original e nós podemos calcular a matriz transposta dessa matriz. Para isso, linhas e colunas trocam de lugar. Essa é a matriz transposta. Se nós multiplicarmos a matriz transposta pela matriz original, nós vamos ter uma matriz quadrada como matriz resultante. O C1 é formado pela multiplicação dessa linha com essa primeira coluna. O C2 é formado pela multiplicação da primeira linha com a segunda coluna. O C3, segunda linha com a primeira coluna. E o C4, segunda linha com a segunda coluna. Se nós agora usarmos essas propriedades aqui, nós podemos fazer uma transformação. Imagine aquele sistema que era formado por uma matriz não quadrada. Se nós agora fizermos o seguinte truque, se nós multiplicarmos essa matriz pela sua transposta, isso tem que ser feito no primeiro membro e no segundo membro dessa equação matricial, nós teremos como resultado aqui dessa multiplicação uma matriz quadrada. E como resultado aqui dessa outra multiplicação, um vetor com duas posições. Daí, então, a gente consegue formar um sistema, agora com a matriz quadrada, que a gente consegue inverter e resolver. Esse tipo de operação, esse tipo de truque, ele é muito interessante. Aqui ele está representado de uma forma mais algébrica, onde a gente está vendo aqui a matriz transposta. Quando a gente faz essa multiplicação, que equivale a essa forma de representar de maneira simplificada. Nós estamos pré-multiplicando aqui pelo transposto, certo? E quando a gente faz isso, nós obtemos um sistema com duas incógnitas, só uma matriz quadrada e um vetor aqui com duas posições, que nós conseguimos resolver. Então, a solução é essa. Essa aqui seria a matriz quadrada, o inverso dela, vezes a transposta multiplicada ao vetor y. É um truque, mas não é somente um truque. Dá para demonstrar que esse tipo de operação corresponde à
forma matricial do método dos mínimos quadrados. Então, a ideia é sempre essa. Nós formamos uma matriz quadrada, pré-multiplicando a matriz principal pela sua transposta, que nós invertemos, e, ao fazer essa conta, nós conseguimos calcular os coeficientes usando o método dos mínimos quadrados na notação matricial. Vamos para um exemplo. A reta que melhor se ajusta a esse conjunto aqui de 4 pontos. Nós podemos montar esse sistema de equações que está aqui, onde A0 e A1 é o que nós queremos determinar. Ao pré-multiplicar pela matriz transposta, cada um dos membros, quando a gente faz essas contas, nós chegamos nesse sistema de equações, tem uma matriz quadrada aqui, e que a gente consegue inverter. E a inversão vai nos levar aos valores de A0 e A1, que é a solução que nós estamos procurando, que nos leva à equação da reta. Nós podemos também aplicar esse mesmo conceito agora para um polinômio de grau k. A ideia é muito parecida. Eu formo um sistema de equações, onde eu vou ter nessa matriz aqui tantas linhas quanto o número de pontos experimentais disponíveis, ou equivale a equações distintas. Aqui é um vetor com os coeficientes a determinar, e aqui é um vetor com todos os valores de y previamente conhecidos. Se eu representar esse sistema de forma simplificada, nós vamos reconhecer o mesmo formato anterior, cuja solução, pelo método dos mínimos quadrados, segue o mesmo padrão. Transposta, pré-multiplico, inverto e consigo calcular os coeficientes. Vamos ver um exemplo. Um polinômio de segundo grau que melhor se ajusta a esses 4 pontos que aqui estão. A ideia, então, é formar um sistema de equações como esse, onde nós temos aqui 1x ao quadrado, para 1, 2, 3 e 4, esse mesmo padrão aqui, que vai ser escrito dessa forma, se nós pegarmos agora os valores das coordenadas x e y e transpusermos para cá, esse vai ser o resultado. Quando a gente agora pré-multiplica pela transposta, nós vamos ter como resultados esse sistema de equações que está aqui. É uma matriz 3 por 3, são 3 coeficientes a determinar, um vetor com 3 elementos aqui, está tudo do jeito que a gente quer. Então a gente calcula os coeficientes A0, A1 e A2 a partir da inversa dessa matriz multiplicada por esse vetor y, e nós temos aqui os resultados, os coeficientes A0, A1 e A2. Esse mesmo caminho pode ser seguido para a gente ajustar uma função maluca como essa aqui. Os coeficientes são A0, A1, aparece aqui um log neperiano de x, aparece aqui um cosseno de x ao quadrado. Veja que os coeficientes são sempre lineares, as funções não. Não tem problema. Para resolver isso, a gente forma um sistema matricial, onde cada linha vai ser essa equação escrita para o primeiro ponto experimental, x1, e o resultado vai ser o y1. Para a próxima linha, para o ponto experimental x2, e o resultado vai ser o y2. Se nós usarmos aquela notação compacta, nós vamos verificar que ela tem o mesmo formato dos casos anteriores, cuja solução também segue o mesmo formato. Então, nós podemos calcular os coeficientes A0 até AK, que melhor ajustam o conjunto de pontos experimentais a essa equação que aqui está.